Amém, apóstolo, gratidão pelo convite e parabenizar a igreja por abrir uma conferência como essa, onde o tema nos desafia. E é um desafio viver aquilo que Jesus nos prometeu. Não é fácil, mas é possível. E nós estamos aqui crendo nisso. Como apresentou, estou aqui com a minha esposa, aqui com os meus intercessores aqui, né? Pastor Átila, Yara, casal de filhos. Rapidamente, como ele falou, essa é a segunda vez que eu venho aqui. A primeira também numa conferência, muitos anos atrás. Mas é a primeira vez que eu subo aqui nesse lugar. Eu creio que a presença de Deus é muito real aqui. E apesar de ter, por quase 15 anos, também pastoreado tenda. Eu só que era a tenda de Deus ali no Calafate. E transicionamos para aquilo que era a nossa essência, aquilo que nós acreditávamos que Deus estava trazendo, um novo tempo para a paternidade. Está com 12 anos que eu e Inês, adotamos, temos uma família de 6 filhos. E nesse período de paternidade, nós pudemos conhecer mais o coração de Deus. Adotamos aí o Efraim com 3 dias, Radassa com 6 meses, e aí vem Escadinha, Luiz com 4 anos, Henrique com 5, Maria com 6, Eduardo na época ia fazer 8, acertei? Olha aí, Luiz tinha 3. Depois no final, quem me falar o nome dos meninos tudinho ganha uma caixa de chocolate, hein? Olha ali, estou vendo ali Carlos Eduardo, a Evelyn também, ó, nossos filhos, que bom. Alegria ver vocês aqui. Não é esse Carlos Eduardo aí, tá? Esse aí é outro ministerial. E essa grande família nos fez atentar para o propósito maior de Deus. E acreditamos que isso é um ministério principal. Hoje o mais velho tem 18, a mais novinha Radacinha já está grandinha, né? 11 aninhos, vai fazer 12. E eu sou grato a Jesus pelo privilégio de servi-los. Na época que eu fiz isso, fiquei famoso na cidade. Foi reportagem, tudo em casa. Jailson, Ana Paula, né? Compartilhou e acompanhou um pouco dessa história. E esse é o meu maior testemunho, sabe? Eu falo de família, falo muito sobre paternidade. E hoje vou, pela graça de Deus, falar isso sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, a abundância que Deus tem. Você que pode, curva sua cabeça e pede para o Espírito Santo. Por favor, Espírito Santo, nos ajuda aqui nessa abertura dessa conferência que foi gerada no coração do Senhor. Eu creio que o Senhor tem algo para liberar aqui esses dias, isso é muito claro. E nós estamos aqui, Senhor, com o coração submisso à Tua vontade, com os olhos atentos, Senhor, àquilo que o Senhor está sinalizando. Senhor, nos dá um entendimento claro da Tua palavra, como nunca antes, Senhor, nos faz mergulhar nesse lugar, nessa promessa que o Senhor Jesus nos deu, de uma vida em abundância, Senhor. Tudo aquilo que está impedindo que hoje possa ser revelado, Senhor, toda e qualquer resistência pessoal, resistência espiritual, aquilo que nos impede, Senhor, de avançar para viver a vida que o Senhor preparou para nós, Senhor. Que seja um tempo, Senhor, de clareza, um tempo, Senhor, de muita precisão, de direção. Espírito Santo, Ramanda Karamanda, Tu és bem-vindo, Senhor, em cada coração. Tu és bem-vindo, é o Senhor que nos convence, é o Senhor que fala conosco. Então, por favor, amado Espírito de Deus, nos faz discernir a Tua vontade, nos faz discernir o que o Senhor quer fazer aqui, meu Deus, meu Pai. Sabe o grande desafio? Olha aqui para mim, o grande desafio em conferências, em a gente estar com o coração disposto a servir e compartilhar, é o que Deus quer falar. É tanto que eu não preparei uma pregação hoje, evitei fazer isso. Eu estou aqui para ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. É claro que Ele já está me conduzindo, mas eu acredito que o maior desafio é a gente ouvir.
ouvir os céus, ouvir aquilo que o Senhor está falando para essa hora, aquilo que o Senhor está apontando para nós. Eu creio que é tempo de céus abertos, eu creio que é tempo de direção clara de Deus. Sabe, quando nós olhamos, eu quero começar em Gênesis, o plano original de Deus sempre foi abundância. Vamos falar um pouco hoje sobre esse caminho da abundância. O plano original de Deus sempre foi o melhor para os seus filhos. Eu posso ouvir um amém? Sempre foi o melhor. Deus sempre planejou para dar o melhor para os seus filhos. É tanto que quando Ele foi criar o homem e a mulher e fazer a sua imagem e semelhança, antes de trazê-lo à terra, esse mundo físico, primeiro Ele preparou tudo. Ele preparou um jardim, Ele preparou um lugar, tudo nos seus detalhes. Porque Deus, Ele é um Deus de abundância e de excelência. Então a primeira vez que o homem olha para Ele, o conhece como Pai, acredita, já estava tudo pronto. Já estava tudo pronto. E olha um pouco disso, Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Verso 7. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, Yahvé Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvore agradáveis aos olhos e boa para alimento. E no meio desse jardim estava a árvore da vida, podemos chamar de árvore da abundância, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, eu posso chamar da árvore que nos limita. Havia essas duas árvores no jardim, nesse lugar que Deus preparou para nós. O plano de Deus ali era abundância e perfeição. A árvore da vida, que representava ali a vida abundante, a qual Jesus disse: eu vim para trazer a vida e a vida abundância. E também a árvore que dava ao homem a opção de seguir pelo seu próprio entendimento, escolhendo aquilo que era bom ou aquilo que era mal, pelo seu próprio raciocínio, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Diariamente, nós somos tentados, principalmente nós como cristãos, a tomar decisões pela razão e pelo entendimento humano. Muitas vezes somos desafiados por Deus a tomar decisões que fogem o raciocínio e o entendimento. Algumas delas que custam um preço alto de renúncia, mas Ele prometeu: aquele que negar a si mesmo, aquele que tomar a sua cruz, é esse que vai me seguir. E Ele também prometeu que aquele que perder a sua vida por sua causa, ganhá-la. Mas são decisões que nos levam a pensar se vamos tomar na confiança do Deus da provisão ou na razão daquilo que eu posso fazer. Eu acredito, e já quero compartilhar isso com vocês, que nós como igreja estamos sendo levados a esse lugar. Eu sinto o mesmo sentimento ali que o povo, quando saiu da terra de escravidão do Egito e estava indo em direção à terra da abundância, o primeiro obstáculo que eles tiveram à frente foi limitação, foi o mar. E eles não sabiam o que fazer, porque eles estavam sendo direcionados e não tinham como, não tinha barco, não tinha nada. E quando eles olharam e viram que o inimigo estava atrás, eles começaram a se desesperar e a clamar. E Moisés, como intercessor, ouviu Deus dizendo: por que clamas a mim?
Continua. Diga ao povo que avance. Você sabe a história. Mas pisar na água é loucura. Para nós aqui, é a historinha que a gente aprendeu. Mas isso nunca tinha acontecido. E você ouviu uma voz que vai te dizer: o mar vai se abrir, vai ter um caminho aí. E quantas vezes nós se desesperamos e preferimos agir do nosso jeito, pelo conhecimento do bem e do mal, pelo raciocínio humano. As nossas maiores guerras hoje, eu não sei aqui na Tenda para as Nações, mas não são com demônios, apesar de serem nossos e continuar sendo os nossos inimigos declarados. A nossa maior guerra que eu enfrento são com ideologias, pensamentos, modelos de pensamentos que não são aquilo que Deus quer, que muitas vezes trouxemos de casa, costumes fora da palavra, que nos prende a hábitos, e como hábitos prende. Eu sempre vou deixar meus meninos, é uma logística grande, de manhã na escola antes de ir para o trabalho. E eu tenho já o caminho que eu faço, é o costume. Já traço a rota, vou no automático. Um deles entrou de férias. Acredita, eu deixei o sabe para onde eu estava indo? Para a escola do que estava de férias. Eu disse: meu Deus, me está de férias. No outro dia depois, eu estou ficando velho, será? Meu Deus. Mas é a força do hábito, do costume, ao que nós aprendemos e fazemos diariamente. Por isso a oração, a leitura da palavra, ouvir a Deus tem que ser todo dia, porque isso gera um hábito e um costume que automaticamente vai nos impulsionar para se aproximar mais e mais e mais perto do Senhor. Mas aquilo que não é praticado precisa sempre ser lembrado. Aquilo que não é praticado, quando criança você diz: menino, escova o dente. Isso era cantiga em casa quase todo dia: menino, escovou o dente hoje. Mas a gente cresce e aquilo se torna um hábito e não precisa mais mandar. O Senhor quer que seja gerado isso em nós, esse hábito por ouvir a sua voz, por direcionar por aquilo que humanamente é impossível, mas é a direção de Deus. E como nós precisamos nos últimos dias ouvir aquilo que o Senhor está falando, aquilo que Ele está bradando. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, para sempre. Ele continua direcionando o seu povo, Ele continua abrindo portas, Ele continua dando a resposta, mesmo quando não tem resposta e quando não tem portas. Ele é a resposta, Ele é a porta, e Ele sempre vai nos conduzir para o caminho. Sempre Ele tem um jardim preparado, sempre Ele tem um lugar pronto, meu irmão. Então vamos confiar nesse Deus, porque o que está na nossa frente vai exigir de nós isso, uma confiança cegamente nele. Muitos foram envenenados pela picada da serpente, quando foi ali no jardim, tudo bonito. Eva conhecia a palavra, Adão conhecia que a árvore do conhecimento do bem e do mal não podia comer. É tanto que quando ele é questionado, eles são questionados, principalmente Eva: por que vocês não podem comer desse fruto? Porque se a gente comer, certamente morreremos, Deus disse. E a serpente vai aonde? Aqui, ó. Bem aqui. Falando o quê? Não, certamente não morrerás. A serpente ali não se manifestou como um diabo, não colocou ali o chifre do lado de fora e você vai comer agora, eu te obrigo, come agora. Não, trabalhou na mente, trazendo dúvida do caráter de Deus, da palavra de Deus. E quando essa serpente pica com a dúvida da palavra, abre brecha para questionamentos e pensamentos que não são a vontade de Deus. Por isso a maior guerra tem sido aqui. Pensamentos que nos limitam a avançar. Não acreditamos, irmãos, quantas coisas e milagres que nós olhamos na Bíblia, se fosse nós nos dias de hoje, não faríamos. Com certeza não. Nos tornamos, eu vou falar da minha realidade aqui, claro, vocês, é bênção de Deus, mas nos tornamos tão calculistas, racionais, nos movendo por aquilo que nós acreditamos que podemos fazer e não naquilo que nós cremos que Ele pode fazer em nós.
Se Ele nos deu um comando, se Ele disse vai, não importa. Um dos homens mais limitados da Bíblia, que viveu abundância, que vivia como fugitivo, era Moisés. Ele era gago, e quando Deus encontrou ele, disse assim: olha, vai lá e você vai ser um libertador. Ele dizia: Senhor, mas como? Não, Deus disse assim: não se preocupe como, porque eu sou, vai fazer, eu que vou fazer. Então ele acreditou que era Deus que vai fazer. Sabe, a obra de Deus é isso, o que está nas nossas frentes, o que está diante de nós, é nós acreditarmos que nós não vamos vencer com a força do nosso braço. É o Senhor que vai fazer através da nossa vida. A vida abundante que Ele tem para nós não vai ser através do nosso trabalho bem sucedido no mundo profissional, e sim com a nossa fé bem firmada no mundo espiritual. É isso que vai trazer uma vida de abundância para nós. Esse caminho que vai nos levar aquilo que Ele sempre sonhou para nós. Agora entenda como era esse ambiente. Eu quero ler só mais um versículo aqui em Gênesis 2 com vocês. Versículo 10 diz assim, ó, de Gênesis 2: na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim, depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pisson. Ele percorre todo o território de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é de pureza excelente, a terra na qual se encontra o bidélio, raro perfume, e a valiosa pedra de ônix. Observa quanta riqueza, quanta abundância, sem o homem fazer o quê? Nada, apenas desfrutando. Então, com isso, nós podemos entender um princípio de Deus. Ele prepara tudo para que os seus filhos possam desfrutar. Ele prepara tudo e Ele se alegra como um pai para que a gente desfrute disso. Infelizmente, nossa mente e doutrinas erradas quiseram nos puxar para o outro lado, nos dando aquela mentalidade do irmão do pródigo, da história que Jesus conta, achando que não tem direito a nada, mesmo sendo herdeiro de tudo. Trabalhando, ele dizia: pai, eu não tenho direito a um cabrito. Sabe, esse não é um sentimento de um filho de verdade. Um filho de verdade sabe que ele é participante da herança do pai, que ele é participante do reino, e tudo que o pai tem pertence a ele. Ele não é um mendigo espiritual, ele acredita realmente que ele vive uma vida de abundância. Ele acredita piamente nisso. Ele acredita nisso. Mas infelizmente, somos levados para esse lugar de não confiar no Deus da provisão, no Pai que nos abençoa, no Pai que dá tudo que nós precisamos, no Deus que supre todas as nossas necessidades. Mas nós estamos aqui nessa conferência dizendo: Senhor, eu acredito, Senhor, eu creio que o Senhor tem vida abundante para mim, eu creio que o Senhor vai me levar para esse caminho. Sabe de uma coisa? O homem tinha tudo. Imagina ele tomando água. Não tinha uma garrafinha nessa época, não tinha copo também. Imagino que ele pegava com a mão nesse rio. Opa. Uma pedrinha aqui, pedrinha de ouro, jogava fora. Olha a abundância que tinha. Não suava para comer, tinha fartura de tudo. Aí você lembra da história, né? Da serpente. Vem um pecado e ele sai desse lugar de abundância. Ele sai desse jardim. Mas antes de sair, Deus vem ao encontro dele. Eu não vou ler aqui, vocês conhecem a história. E ele ouve o som do caminhar de Deus. Aquele som que antes queimava o coração dele e dizia assim: papai está chegando, é hora de conversar com ele. Agora é um som que gerou medo. Gerou medo. E fez com que ele se escondesse. O diabo, a serpente, tem feito de tudo para nos tirar desse lugar do encontro, para nos tirar desse lugar da presença. Até ouvimos, está ouvindo, é o pisar do Senhor, eu conheço.
Mas sabe de uma coisa? Eu não sou mais digno disso. Eu pequei, eu errei. E nos escondemos. O pecado não é para nos esconder. Todos nós pecamos e por isso carecemos da graça do Senhor. O pecado deve ser um argumento a mais para nós dependermos e nos aproximarmos de Jesus. Porque só Ele, só Cristo pode nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. O pecado não é o motivo. Eu pequei, e agora? Corre para Jesus, pede perdão e não peques mais. Mas aqueles dois ali, filhos de Deus, que viviam na abundância, sabe o que foi que eles fizeram? Se esconderam. Eu creio que Deus quis dar uma forcinha para eles, falar assim: por que vocês se esconderam? O que está acontecendo? Que nós percebemos que estávamos nus, tivemos vergonha, medo, nos escondemos. E Deus disse: o que foi que aconteceu? Vocês comeram? Foi, Adão, comeu da fruta, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? Foi, Adão. Eu imagino Deus forçando a confissão. Você acha ou não que Deus viu o momento que ele comeu da fruta? Deus precisava saber? Claro que não, Deus sabia. Deus estava dando uma forcinha ali para ele confessar. Você comeu, foi, Adão, o que aconteceu? Ele disse: foi. Sabe qual foi a resposta dele? Vamos lá, você sabe. Adão respondeu o quê? Foi a mulher que tu me deu. Em outras palavras, tu é o culpado. Foi a mulher que tu me deu. Olha, tu me deu problema. Você entende? A resposta dele não foi uma resposta de um coração arrependido e quebrantado. É a resposta de todo aquele que se envergonha e no lugar de se expor para ser curado, ele se esconde para ser justificado. Eu falo para pessoas aqui que talvez precisam tomar uma decisão urgente na sua vida, de se expor diante do seu Deus e dizer: Senhor, eu quero voltar para esse caminho da abundância. Eu quero voltar para esse caminho onde eu falava contigo. Eu acredito que o que mais Adão sentiu não foi falta do ouro, da água que tinha naquele lugar. Foi falta da presença. Foi falta do encontro. O que mais ele sentiu não foi ter que trabalhar e plantar e agora comer do suor do seu rosto, mas foi não olhar mais no rosto do seu Senhor. Sabe, muitas vezes nós saímos desse lugar de abundância e o que mais nos faz falta não é as coisas que tínhamos ou não tínhamos, mais a presença dele. Ouvir o caminhar do Senhor em nossa direção. Ouvir aquela voz que só Ele fala. Aquele toque que só Ele toca. Saímos do lugar que Ele preparou para nós. E vivemos errante pela terra. E vivemos do nosso jeito. Jesus. Mas nós somos alcançados. Nós somos alcançados e o Senhor continua batendo a porta do coração. O Senhor continua nos chamando. Eu creio que nós estamos sendo novamente questionados. Você comeu da fruta do conhecimento do bem e do mal? Você tomou decisão pelo seu próprio entendimento? Você está se movendo por aquilo que você entende, não por aquilo que eu mandei e ordenei? O que vai nos fazer continuar nesse caminho da abundância? Você sabe aquele versículo que diz assim: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra?
A abundância não basta apenas querer. Se eu perguntar que todos nós queremos, todo mundo quer. Mas ela tem mais a ver com ouvir a palavra e obedecer. O que tirou Adão e Eva desse lugar de abundância, desse caminho, foi a desobediência. A desobediência à direção de Deus. E o que nos leva de volta a esse caminho é a obediência à direção dele. Se nós ouvirmos e obedecermos, todas as bênçãos abundantes virão e nos seguirão. Deuteronômio 28 fala isso. Quando ouvimos e obedecemos, sabe, irmãos, como um pai, aposto, eu calculei antes dos meninos chegar em casa. A gente tinha primeiro o Efraim. Meu Deus, como é desafiador ser pai, né? Pai fala muito de leite e de fralda, né? E eu fiquei calculando, multiplicado agora vezes 6, não é mais por 1, é por 6. Mas pelo ato de dizer sim para Jesus, acredite. A Inês deixou de trabalhar, trabalhávamos os dois, só eu. Acredita, nunca faltou nada. A gente vive uma abundância. A gente vive o cuidado de Deus. Porque eu tenho trabalhado mais? Não. Porque eu tenho confiado mais. E olha que eu era mão de vaca, miserável. Eu fui criado numa cultura de que tudo ainda dá de aproveitar, tudo serve. Não joga nada fora, não dê nada, porque um dia vai precisar. Aí casei com uma mulher que era justamente o contrário. Dê tudo que a gente não precisa. E por que eu compartilho isso? Porque depois de casados que nos convertemos, e eu fui aprender com Jesus. E a minha maior crise foi nos primeiros dias de convertido, olhar para a geladeira e ver que não tinha nada. E olhar para a conta, o dinheiro ter acabado. E eu passava a noite preocupado. E a minha preocupação da noite não resolvia o problema do outro dia. Continuava a geladeira seca e eu sem dinheiro. Até eu me acostumar e chegar final do mês, eu sempre ver que Deus tinha cuidado de mim. E aí pude confiar nele. Hoje, esse mesmo Deus que me deu condições para cuidar de uma grande família, que tem cuidado da minha casa, cuidado da minha vida, me levou para esse lugar, para esse jardim. O jardim da confiança, o jardim da abundância. Hoje nós temos vivido o que nós não merecemos. Nós temos usufruído daquilo que nós não conquistamos, mas acreditamos que foi conquistado na cruz por um alto preço. Jesus, quando Ele disse para você que Ele te daria vida abundante, Ele não colocou restrição. Basta apenas você crer. Ele não disse, você vai viver vida abundante se você fizer isso, 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 isso. Não, Ele disse, eu vim para trazer vida. Então é acreditar. Acreditar que Ele nos deu isso. E a obediência da palavra nos leva a viver isso. Você lembra que quando Ele veio, Ele encontrou Pedro. Entrou no barco de Pedro. E disse, Pedro, deixa eu usar teu barco aqui como púlpito. Afastou das águas e começou a pregar. E Pedro estava muito cansado porque tinha pescado a noite toda e não tinha pegado nada. Pior coisa que tem é pescador frustrante. Ele fica desacreditado que não dá mais peixe ali porque ele pescou demais. E de repente ele ouve uma palavra. Pedro, joga a rede do outro lado. Pescador experiente agora, ouvindo isso. Sabe o que foi que ele disse? Eu pesquei a noite toda, não apanhei nada, não peguei nada. Ele poderia ter dito assim, quem é você para dizer o que eu devo fazer?
Ele poderia estar dizendo: por que está me dizendo isso? Eu sou pescador experiente. Eu tenho conhecimento, eu comi da árvore do bem e do mal. Eu sei o que eu estou fazendo. Mas só que aquela árvore da vida que estava ali no barco convenceu ele. E ele jogou a rede. E você sabe o que aconteceu? Encheu o barco de peixe. Diga assim comigo: a abundância. Quantos creem que Deus tem essa abundância para você? Diga aleluia. Mas esse Jesus é incrível. Depois que Pedro chega com o barco cheio de peixe, dizendo assim: agora sim, agora eu vou prosperar, aleluia, encontrei um homem que vai fazer tudo o que eu quero. Jesus disse: não, não é assim não. Agora você deixa tudo e me segue. Abundância que eu queria, meus peixes aqui, agora que eu ia prosperar. Ele não pensou duas vezes. Ele não olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele olhou para a árvore da vida e obedeceu. Ele não pensou duas vezes. Ele não pensou como é que ia sustentar a família, porque ele era casado. Ele tinha sogra. Ele não pensou nada disso, ele obedeceu. Como nós precisamos que o Senhor levante nos dias de hoje homens e mulheres que continuem deixando a sua provisão, continue deixando seu barco cheio de peixe, continue queimando suas carroças e dizendo sim para aquilo que Ele está apontando. Sabe, Ele está apontando caminhos, Ele está apontando o caminho da abundância, Ele continua apontando o caminho da abundância. Se você crê nisso, levanta a mão e diga assim: eu creio. Ele continua apontando o caminho da abundância. Mas muitas vezes nós nos agarramos com aquele milagre. Muitas vezes nós nos agarramos com as nossas carroças de boi, dizendo assim: mas é tudo o que eu conquistei até aqui. E a capa foi lançada sobre Eliseu. Diz: deixa tudo e me segue. A capa de Jesus foi lançada sobre a sua vida. Deixa tudo e me segue. Me perdoe dizer isso, mas eu não vejo a abundância de outro jeito, a não ser deixar tudo para seguir Jesus. Abundância não significa excesso de bens, ou escassez, ou excesso de escassez, e sim obediência ao chamado de Deus e ter a convicção de que Ele está cuidando da sua vida. As pessoas mais felizes do mundo, sabem onde é que elas deveriam estar? Na igreja. As pessoas mais felizes do mundo deveriam estar na igreja, porque ela tem a alegria da salvação. Elas acreditam na eternidade. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia nos diz que a pessoa mais infeliz do mundo é aquela que coloca toda a sua expectativa nessa vida terrena. Se nossa expectativa só está aqui nessa terra, a Bíblia diz: seremos os homens mais infelizes do mundo. Deus, Ele vê totalmente diferente. Deus vê a eternidade. Deus, Ele já consegue te enxergar lá na frente. Deus já consegue ver o plano que Ele tem para você. Eu creio que Deus nos criou com um propósito pré-estabelecido. Eu não vou ler com você, mas anota aí Salmo 139. O salmista diz: antes de existir, antes de vir à terra, antes de nascer, todos os meus dias foram escritos no livro de Deus. Todos os dias, a minha história, olha aqui, a tua história foi definida, escrita por Deus antes de você nascer. Ele sonhou que você seria. Agora, Ele coloca as duas árvores diante de nós. Podemos fazer do nosso jeito, ou podemos dizer: Senhor, me revela qual a história que o Senhor escreveu a meu respeito.
E vida abundante é isso. É você ter a convicção de que você está vivendo a vida de Deus. Você tem a convicção. Cheira amada calabash. Jesus, Jesus. Ebede calamadas. Aleluia. A convicção de que você está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus, não nos falta nada. Gálatas capítulo 5, Paulo dizia: aquele que é guiado pelo Espírito, aquele que está cheio do Espírito, jamais ele satisfará o desejo da carne, a concupiscência dos olhos. Jamais a árvore do conhecimento do bem e do mal vai atraí-lo. Aquele que anda no Espírito, ele será atraído pela árvore da vida, a árvore cujas folhas não murcham e que dá o seu fruto na estação própria, a árvore que cura doenças, a árvore que sacia a nossa fome. Jesus, Jesus, nos faz comer dessa árvore, nos posiciona de volta no caminho da abundância, meu Deus. Nos perdoa por ter saído desse lugar. Nos perdoa por ter comido do entendimento do bem e do mal, ter nos tornado crítico gospel e não mais arrependidos diante do teu altar, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por ter justificado nossos erros e não ter olhado nos teus olhos e dito: eu pequei. A escassez que Israel viveu por longos anos não foi pela maldade de Deus, nem pela esterilidade da terra, e sim pelo pecado que amaldiçoou as nações. Quando Deus fechou os céus por muito tempo e não chovia, não foi pela maldade do Senhor, nem pelo castigo, e sim foi por aquilo que o homem plantava. O afastamento desse lugar, o afastamento da presença, meu irmão, minha irmã, nos leva a viver uma vida de sequidão, uma vida de fome. E hoje a fome não é de comida nem bebida, mas é a fome da presença do Senhor. Dizendo: o que é que eu faço? O que é que eu faço? Será que ainda é jeito para mim? Sim, há um caminho da abundância, há um caminho da abundância. E o nome desse caminho é Cristo. Cristo em nós. Não basta você estar na igreja, não basta você estar em um lugar de abundância. Você precisa ter a vida de Deus, a vida do Espírito. Jesus, 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 nos faz discernir essa palavra, nos faz discernir, Senhor, esse ambiente profético que o Senhor formou nesse lugar, Senhor, onde o Senhor está nos convidando para mergulhar nesse lugar, Senhor, nesse lugar onde seremos conduzidos, assim como o povo de Israel foi conduzido, onde o mar se abria, onde a roupa crescia, onde a provisão vinha do céu, tudo vinha por conta de uma direção e de uma obediência a essa direção. Meu Deus, levanta novamente geração, essa geração que obedece, essa geração que diz sim, essa geração que não questiona, mas está disposta a abrir mão.
sejamos essa geração, Senhor, que sejamos dispostos a abrir mão daquilo que nós consideramos tão importante para nós. Oh, sabe, se você puder, vai ficando em pé no seu lugar. Ah, Jesus, eu não quero ser tão pesado e cansar vocês hoje. Eu creio que o Espírito Santo está ministrando aqui. A Bíblia conta uma história, pela primeira vez, onde a gente ouve falar do Jeová Jireh, do Deus da provisão, Deus da abundância. Quando foi que ele se manifestou? Foi quando Abraão estava no altar, com o cutelo na mão, pronto a sacrificar aquilo que era tudo para ele, em obediência à direção que Deus tinha dado. Deus tinha pedido Isaac. E ele estava ali dizendo: Senhor, é tudo que eu tenho. E foi o Senhor que me deu. E eu te entrego. Quando ele levanta a mão, os céus continuam falando. E como é importante a gente continuar ouvindo aquilo que os céus estão falando. Para que Isaac não morra, nós precisamos continuar ouvindo aquilo que os céus estão falando. E os céus clamou dizendo: Abraão, não faça isso. E lá estava o Cordeiro, o Jeová Jireh, o Deus provedor, o Deus da abundância. Ele está relacionado ao nosso nível de entrega, ao nosso nível de renúncia, aquilo que nós estamos dispostos a dizer: eu creio, eu vou me alimentar da árvore da vida e não da árvore do conhecimento. Coloca a mão sobre o seu coração e peça a Ele: leva-me além. Nos convence, Espírito Santo. Leva-me além. Nos convence aqui essa noite, Espírito Santo. Eu sei que tem mais. Eu sei que o Senhor está nos chamando para um lugar mais alto. Eu sei que tem mais. Eu sei que existe mais de Deus na sua vida. E se você sabe, pede isso para Ele. Oh, Jesus, Jesus. Que a minha vida flua mais da tua unção. Existe muito mais. Existe muito mais. Eu quero encerrar lendo só mais um versículo. Eu comecei com Gênesis 2, encerro em Apocalipse 2, do começo ao fim. Conheço, versículo 9: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo, tu és rico. Para os homens, Esmirna era pobre, mas aos olhos de Deus era abundante. Nem tudo aquilo que os olhos humanos definem é aquilo que está sendo definido pelos céus. Talvez você tenha passado um tempo de escassez, um tempo de dificuldade, um tempo de luta, mas olha que o Senhor vai te fazer mostrar, enxergar nessa noite como é que Ele vê você. Ele vê você como aquele que é rico, aquele que permanece, aquele que não desiste, aquele que não negocia princípios, aquele que não abre mão dos valores, aquele que se agarra à palavra dEle e vai dizer: Senhor, eu acredito, eu sei que o meu Redentor vive. Talvez eu estou diante de alguém aqui como um Jó, que mesmo passando pela luta, você continua levantando as mãos para os céus e dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Isso é abundância, irmão. Essa unção, Senhor, que venha sobre nós, essa convicção da nossa identidade. Que os céus estejam, meu Pai, os céus estão abertos aqui nessa noite. Os céus estão abertos para falar quem você é. Você é escolhido, você é escolhido.
passageira. Existe uma eternidade. Existe uma eternidade. Um lugar onde não há dor, não há lágrimas. Um lugar de abundância. Espírito Santo. Levanta sua mão para o alto. O Senhor está tocando em pessoas agora. O Senhor vai curar pessoas agora. O Senhor vai sarar corações que estão aflitos, desesperados. Agora, meu Pamanaie, agora, abre os olhos e enxerga. Enxerga diferente. Enxerga com os olhos do Espírito agora. Vencedor. Mais que vencedor. Filho de Deus. Meu Deus. Reveste com autoridade. Reveste, Senhor, com esperança. Reveste com a abundância dos céus. Declare isso. Somente a ti, Jesus. Se isso é verdade, se expressa. Eu profetizo sobre você vida abundante, vida no Espírito. Vida no Espírito, recebe aí, vida no Espírito. Coragem, coragem diz o Senhor. Somente a ti, coragem. Jesus. Esse é o tempo de avançar. Não é o tempo de parar diante das circunstâncias. Não é, meu Deus, meu Jesus, meu Jesus. Eu queria que desse um passo de fé. Eu queria orar encerrando por aqueles que estão enfrentando lutas, guerras, mas você crer que Deus te deu uma palavra e você quer continuar perseverando na palavra que o Senhor te deu. Eu quero te encorajar e te fortalecer, mas dá um passo de fé, vem mais aqui à frente. Todos vocês que têm uma palavra de Deus, mas têm enfrentado guerras e lutas, você sabe que eu estou falando com você. E você está precisando de um revestimento do Espírito, o renovo. Vem mais perto, chega aqui pertinho. O próprio Espírito Santo, ele está te conduzindo a esse lugar. Ele que fala o teu coração. Vem uma convicção tão grande agora que foi Ele que te escolheu. E não importa o que os outros dizem, não importa o que a serpente vai falar. Sabe por quê? Porque Ele que disse o que você vai fazer. E a partir de hoje você vai se levantar. A partir de hoje você vai dizer: Pai, eu estou aqui. Eu até pensei em parar, eu até disse que eu estou cansado, mas sabe de uma coisa? Como Jeremias eu vou dizer: mas tem algo que queima dentro de mim, tem algo que me impulsiona a permanecer. Meu Deus! Algumas pessoas aqui foram injustiçadas, apedrejadas, sentimentos de que você não era digno. Tudo isso é obra de uma mente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nesse momento você vai comer da árvore da vida aqui. Nesse momento tem folhas que curam as nações aqui. Meu Deus, ninguém vai tocar em você. O próprio anjos do Senhor estão ministrando aqui, ó. Anjos ministradores estão tocando em você. Ele vai te dar, meu Deus, ele vai te dar, dizer assim: come desse fruto, come desse fruto, come aqui do fruto da vida, come desse fruto, porque nesse fruto, meu Deus, esse fruto vai te dar força. Agora isso, coma, isso, coma. O anjo do Senhor está dando de come, sara, restaura. Meu Deus, olha aí, ó, toca, isso, toca mais forte, isso, toca, raia, toca. Os pastores, se quiser
Ele te dá força, meu filho. Ele te fortalece. Eu estou diante de pessoas aqui que colocaram a mão no arado e não vão olhar para trás. Eu estou aqui como profeta para te dizer que aquilo que Deus colocou nas suas mãos vai prosperar, vai ser abundante. Você não é daquele que desiste. Não é agora que você vai desistir, filha. Não é agora que você vai se esconder. Não tem problema, se você errou, Ele está aqui para te perdoar, para te curar, para trocar tuas vestes, para dar vestes de filhos outra vez e para te dar um anel de autoridade. Volta a fazer o que o Senhor te chamou para fazer. Vida abundante, vida abundante. Toca, Jesus. Eu quero ensinar com fogo agora, o fogo dos céus, o fogo dos céus. Enche ela, enche ele, Senhor, com o fogo do Espírito. Com o fogo do Espírito. Você que está nas cadeiras, levanta a mão para o alto e declare: vida abundante. O jardim de Deus. Nós voltamos para esse lugar. Lá naquele sepulcro, quando ressuscitou, Ele nos deu a vida também. Seja livre. Ressuscita hoje. Viva os sonhos que Deus tem para você. Quantas coisas eu queria falar mais para vocês, mas eu encerro dizendo: siga a direção do Espírito Santo, que Ele te toma pelas mãos agora. Agora, agora, agora. Ele te toma pelas mãos, Ele te reveste, Ele te conduz. Ele é a coluna durante a noite, Ele é a nuvem durante o dia. É Ele que te guia, é Ele que te faz andar junto à corrente de águas. Jesus. Alguém pode se alegrar com as mãos levantadas? Te louvarei. Sim, Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Então diga: te louvarei. Aleluia. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Levante suas mãos. Quem pode sentir a glória dele aqui, irmãos? Que Deus te pegue nesses dias, Arabaxore e Carabaxê. Que a glória de Deus, a vida abundante venha fluir do seu coração, com o entendimento da palavra do Senhor. Esse é o tempo de se levantar, assim como foi ministrado.